Ora, o título da minha mensagem era Coloque Deus em primeiro lugar. Mas algo nisso me incomodava e esta manhã eu disse, não, eu vou mudar para Mantendo Deus em primeiro lugar. Sabe por quê? Quantas vezes decidimos colocar Deus em primeiro lugar? Mas então mantê-lo em primeiro lugar torna-se um tremendo problema, porque, no caso de você não ter notado, este mundo é cheio de coisas que sempre nos distraem. Eu tenho certeza que você passou por isso. Você toma a decisão de orar todas as manhãs e estudar a palavra antes de fazer qualquer outra coisa. E, de repente é noite e você nem sabe o que aconteceu, mas aquele plano que você fez não funcionou. E assim, então mais do que tudo, agora eu quero que você me escute, mais do que tudo, o diabo vai lutar com você sobre manter Deus em primeiro lugar, em seu tempo, em suas finanças e de muitas e muitas e muitas maneiras diferentes. E assim eu sinto o Senhor querendo que eu fale com você esta manhã sobre manter Deus em primeiro lugar, e para alguns de vocês pode ser necessário fazer alguns ajustes. Veja, aqui está o que você não deve fazer. Sabe, eu me encontrei há muitos anos atrás, tentando de todo jeito colocar Deus em minha agenda. E finalmente um dia o Senhor me disse, por que você não planeja sua agenda em torno de mim? Então você está tentando descobrir um lugar para colocar Deus em sua agenda? Ou você está disposto neste dia a dizer, Deus, de agora em diante você vai ser o primeiro, não importa o que eu tenha que deixar de lado? Não importa o que eu tenha que deixar de lado, ou tiver que mudar, o que tiver que ser ajustado em minha vida, eu quero mantê-lo em primeiro lugar na minha vida, em todas as coisas. Deixa eu te dizer, ser um cristão não funcionará direito em sua vida se Deus estiver em segundo lugar nela. E esse provavelmente não é o caso de muitos de vocês, porque vocês não teriam tido o trabalho de vir aqui em uma manhã de sábado, mas não estou falando com você hoje, estamos falando com milhões de pessoas em todo o mundo, através desta maravilhosa tecnologia a qual chamamos de televisão. E eu estou bem ciente de que há pessoas que pensam que acidentalmente ligaram neste programa hoje, mas hoje este pode ser um momento transformador para você. Há também provavelmente milhões de pessoas que eu me refiro como, eu costumava referir a mim mesma, como uma pessoa religiosa. Bem, Jesus não morreu para que pudéssemos ter uma religião, ele morreu para que possamos ter um relacionamento profundo, íntimo e pessoal com ele através de Cristo. Nós precisamos aprender a construir a vida com Deus. Ele não quer fazer parte apenas do seu domingo de manhã, ele quer ser bem-vindo em tudo e ser uma parte vital de tudo aquilo que você faz. Ok, então, milhões de pessoas acreditam em Jesus e vão à igreja no domingo. Mas Deus não está em primeiro lugar em suas vidas. E eu quero te dizer que Ele é um Deus ciumento. Ele tem ciúmes de você. Ele coloca você em primeiro lugar, sabia disso? Cada um de vocês é o primeiro nos pensamentos de Deus. Bem, como podemos estar todos em primeiro? Porque Deus é Deus. E Ele pode fazer isso. E assim, tudo que eu estou dizendo hoje não é apenas para um bando de pessoas, e sim para indivíduos. E uma vez que Jesus morreu na cruz e subiu aos céus, Ele enviou o Espírito Santo, que pode estar em toda parte, todo o tempo, com cada pessoa. Então, Deus é onipresente. Ele está aqui hoje, mas também na China, na África, na Índia e na Ásia. E Ele realmente pode falar algo diferente a cada um de vocês ao mesmo tempo. Pessoas vêm às conferências e me dizem coisas que aprenderam e nem mesmo me lembro de ter dito. Mas veja, Deus pode falar com você. E eu quero que você entenda isso hoje. Você está na mente de Deus em todo o tempo. Você está na mente de Deus o tempo todo. E Ele está sempre pensando em você. Nós não poderíamos nem contar os pensamentos que Deus tem para nós. Eles seriam como pequenos grãos de areia na praia. Antes mesmo de você chegar aqui ao planeta Terra, Deus tinha feito um plano para cada dia da sua vida. Ele não vai forçar você a cumpri-lo, mas Ele gostaria que você o cumprisse.
Ele gostaria de guiá-lo e levá-lo através da vida e literalmente, deixa eu te dizer de novo, estar envolvido em tudo aquilo que você faz. Cada decisão que você toma, Deus quer fazer parte dela. Jesus morreu para que tivéssemos isso. Não somente acreditar em certa doutrina, juntar-se a um certo grupo, ir à igreja uma vez por semana, esperar ir para o céu quando morrer. É muito triste isso ser tudo que ser cristão significa para nós. Então eu quero falar com você por um momento a respeito da importância de se lembrar das coisas que Deus tem feito por você. Há alguns grandes avisos na Bíblia sobre os perigos de esquecer-se de Deus. E realmente é exatamente o que está errado com nossa nação agora. Não é um problema de dinheiro, é um problema moral. Se a moral estiver correta, o dinheiro estará lá. E não importa quantos painéis de especialistas eles montem para estudar os problemas, eles não vão encontrar as respostas certas, porque a resposta é simplesmente arrepender-se de seus pecados e retornar-se a Deus. E para ser honesta, na maioria das nossas vidas, esta é a resposta final. Pare de tentar fazer o que você quer fazer e comece a fazer o que eu estou pedindo para você fazer. A América foi construída sobre os princípios fundamentais da palavra de Deus. Todas as nossas leis são construídas sobre a palavra de Deus. E você não pode remover Deus de uma nação que foi construída em Deus e esperar que esta nação dure e funcione. Israel fez isso mais e mais e mais e mais. E Deus é gentil e ele sempre os recebia de volta para ele. Mas eles faziam a mesma coisa idiota repetidas vezes, e cada vez que faziam, eles tinham guerra, eles tinham fome, eles tinham todos os tipos de problemas em suas vidas. Eu não entendo, eu não sei por que ninguém é capaz de ver o que está acontecendo. E uma das coisas pelas quais precisamos orar é para o cego ver e o surdo ouvir. E eu não estou falando fisicamente, eu estou falando sobre a cegueira que está nos nossos líderes, que os impede de ver qual é o verdadeiro problema. Tudo que você tem a fazer é olhar para trás quando eles tiraram os 10 mandamentos das paredes das nossas escolas. Desde então tem sido um... Bem, sabe, nós podemos sentar e dizer, bem, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Sabe, não somos responsáveis pelo que todo mundo faz, somos responsáveis pelo que nós fazemos. Amém? Eu li esta manhã sobre um grupo de mães, eu não consigo me lembrar exatamente onde era, então eu não vou falar errado, mas elas começaram a fazer um almoço cristão fora do campus, em um parque, perto de uma escola. Então, as crianças vão para o McDonald's e ninguém se importa. A escola não se envolve nisso. O governo não se envolve se você quiser comer no McDonald's. Bem, essas mães começaram a fazer um delicioso almoço caseiro para qualquer aluno que quisesse ir e almoçar lá com elas. E então elas apresentam uma simples mensagem cristã e alimentam as crianças. Bem, agora há 500 crianças indo almoçar voluntariamente com elas. Então, agora elas estão sendo ameaçadas. Estão dizendo que elas têm que parar, que elas não podem fazer isso. E graças a Deus, essas mulheres estão lutando e elas conseguiram um advogado que vai ajudá-las a lutar. Por isso, nós não podemos apenas nos entregar às coisas e dizer, eu não sei o que fazer. Quero dizer, nós precisamos nos animar e dizer, nós temos o direito de falar sobre Deus, tanto quanto nós quisermos falar de Deus. Agora, concordo que este é um país livre e não podemos fazer as pessoas acreditarem em nada. E eu, pessoalmente, não acho que devemos tentar empurrar a qualquer pessoa o que nós acreditamos, mas nós não devemos deixá-los nos tomar o que nós acreditamos. Para ser honesta, parece que todo mundo hoje tem direitos, exceto os cristãos. Mas tudo aquilo que está acontecendo neste país e em muitos outros ao redor do mundo é porque eles se esqueceram de Deus. Rapaz, precisamos de Deus quando estamos desesperados. Quem sabe, não podemos ir a Deus apenas quando estamos desesperados? Isso não é uma caminhada com Deus. Deuteronômio 8, 19 e 20.
Achei que poderíamos sair com estrondo hoje, amém? Mas se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, escute-me, eu não quero me esquecer de Deus em nenhum dia da minha vida. Sabe, você cresce em sua caminhada com Deus e eu vou te contar algumas coisas sobre a minha vida, não fazendo isso para me gabar, apenas como um exemplo para você. Eu não coloco os meus pés no chão de manhã até eu falar com Deus. Eu não quero fazer isso. Eu preciso dele para me levantar e atravessar o quarto. E você também precisará quando envelhecer. Vamos lá, Deuteronômio 8:19. Mas se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses e servi-los e adorar a eles... Agora, sabe, nós pensamos às vezes que seguir outros deuses é como estar em algum tipo de religião falsa ou curvando-se também a uma estátua de um ídolo. Mas deixa eu lhe dizer, nós podemos transformar qualquer coisa em um Deus em nossas vidas. Porque qualquer coisa que considerarmos mais importante do que Deus... isso torna-se um ídolo para nós. Você pode deixar a construção de uma casa vir antes de Deus? Na verdade, eu conheço um homem. Ele e sua esposa estavam construindo uma casa e ele estava muito envolvido. Ele era um mestre de obras. E então, assim, além de seu trabalho, ele estava gastando cada momento com esta casa. Durante a construção, ele não tinha tempo para ir à igreja. E terminou causando alguns problemas tremendos em seu relacionamento com Deus. Ele acabou envolvido com uma outra mulher no trabalho e ele se divorciou. Nós não podemos nos dar ao luxo de tirar férias de Deus. Amém? Eu conheço uma outra mulher que tinha esse tremendo ministério intercessor de oração a Deus. E deixa eu te dizer, quando você pode levantar e orar 4 ou 5 horas todas as manhãs, isso é um dom. Isso é um dom. Eu oro muito, mas eu não tenho esse dom. E ela era muito fiel e muito diligente. E ela estava realmente gostando. E a sua família ia tirar umas férias de 2 semanas. Assim, ela decidiu durante aquelas 2 semanas que ela não se levantaria cedo para orar. E então ela nunca conseguiu voltar depois disso. A unção foi suspensa, ela nunca conseguiu tê-la de volta depois disso. Você não pode tirar férias de Deus. Olá, você não pode tirar férias de Deus. Bem, você não é... Eu sei quando vocês estão certos e quando não estão. Você diz, você quer dizer que eu preciso passar tempo com Deus todos os dias? Que tal algo como a cada 5 minutos? Deus não é somente para as emergências em nossas vidas. Ele é a nossa vida. Ou você está acordado e nele, Paulo disse, e nele eu vivo, eu me movo e eu tenho o meu ser. Bem, então podemos continuar tentando fazer um monte de coisas sem ele simplesmente fracassar vezes após vezes, esperando conseguir. Foi o que aconteceu comigo. Vamos voltar a Deuteronômio 8:19. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, e servi-los e adorá-los, eu asseguro e testifico neste dia que vocês serão totalmente destruídos. Verso 20. Como as nações que o Senhor, seu Deus, destruiu diante de vocês, assim também vocês serão destruídos, porque vocês não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. Ele está falando para as nações, amém? Deus não fala apenas com os indivíduos, mas fala com as nações. Agora, uma das escrituras mais tristes na Bíblia é Jeremias 2:32. Está dizendo assim, o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem número. Uau! Apenas imagine, por um segundo, se pudermos imaginarmos sendo Deus por um segundo. E tudo que você tem é amor por todas essas pessoas pelas quais você enviou seu filho para morrer? Você os ama tanto que desistiu de seu filho e viu morrer uma morte horrível, e agora eles nem sequer têm tempo para dizer oi? Por tantos dias sem número.
Mas veja, eu amo isso. Em qualquer tradução de Jeremias 2, verso 32, será que uma mulher se esquece de colocar suas joias? Você já saiu sem brincos e voltou para casa para pegá-los? Não olhe para isso. Eu também já. Alguma vez você esqueceu seu celular e voltou para casa para pegá-lo? Diz, será que uma noiva se esquece de vestir o seu vestido de noiva? Mas o meu povo se esqueceu de mim por mais dias do que poderia ser contado. Ok, voltamos para casa se esquecemos o nosso celular, voltamos para casa se esquecemos os nossos brincos, mas será que alguém aqui já se esqueceu de orar e pensou, eu vou voltar para casa para orar antes de eu começar o meu dia? Eu não estou vendo nenhuma mão aqui. Possivelmente esta poderia ser a mensagem mais valiosa que você já ouviu em um longo, longo tempo. E sabe, então as pessoas dizem, bem, sabe, quando eu oro eu não ouço absolutamente nada, quando eu estudo eu não entendo coisa alguma. Eu nem sequer me preocuparia se eu fosse você. Eu acho que a coisa importante para Deus é que você dê a Ele tempo. Não importa se você apenas sentar lá em uma cadeira em algum lugar e dã. Quero dizer, certamente você pode dizer, estou aqui porque não consigo passar o dia sem você. Amém? Salmo 106, 7. Os nossos pais no Egito não entenderam nem apreciaram os seus milagres. Eles nem sequer se lembraram das suas muitas misericórdias, nem imprimiram a sua benignidade nos seus corações, mas eles se rebelaram e irritaram o Senhor junto ao mar Vermelho. Então aqui está o que acontece. Esquecer-se de Deus leva primeiro à incredulidade e em seguida leva à rebelião. Bem, eu posso ver isso claramente em nossa nação. Quando começamos a esquecer de Deus, então nós começamos a não acreditar. Quando eu digo nós, não estou falando de nós como indivíduos, eu estou falando de nós como uma nação. Sinceramente, eu realmente não entendo porque se alguém não quer acreditar em Deus, eles pensam que a sua missão é impedir todos os outros de acreditar. Quer dizer, isso é tipo... O que está acontecendo no mundo hoje é tão claramente o diabo. Mas ele tem que encontrar alguém com quem trabalhar. E então ele leva à rebelião. Agora, essa foi a minha introdução. Agora vamos começar a mensagem. Sabe, todos nós temos momentos decisivos em nossas vidas, em que você pode virar e dizer, cara, quando Deus revelou o significado dessa escritura para mim, tudo mudou na minha vida. Quantos de vocês conseguem se lembrar de alguns desses platôs em sua caminhada com Deus? E então, um desses lugares para mim foi o Salmo 27, verso 4. Porque eu era nascida de novo, uma pregadora cheia do Espírito, e ainda assim eu era infeliz. E para ser honesto, um cristão infeliz é como um paradoxo, entende? É tipo... Nós devemos ser as pessoas mais felizes da face da terra. Sabe por quê? Não vamos para o inferno. Você diz, bem, eu tenho esse problema, eu tenho aquele problema, eu tenho esse problema aqui, mas você não vai para o inferno. E mesmo se você tiver esse seu problema bobo por mais 30, 40 anos, seja lá por quanto tempo você viver, deixa eu te dizer, se você tiver que continuar tolerando, você pode tolerar, se é isso que você tem que fazer, mas você tem uma eternidade de tempo sem fim. Então agora vamos lá, vamos recuperar nossa determinação e dizer, eu não vou ficar ao sabor da corrente como o resto do mundo. Eu não vou perder a minha fé e eu vou deixar que Deus venha primeiro na minha vida. Eu quero tudo o que Deus tem para dar a mim. Amém?
Uma coisa eu pedi ao Senhor, enquanto eu estava neste estado de infelicidade. Eu realmente, sinceramente, comecei a buscar a Deus. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei, a procurarei e eu exigirei insistentemente. A palavra buscar é uma palavra muito forte. Significa ansiar, perseguir e ir atrás com tudo que você tem. Você sabe como buscar um sundae com calda quente quando você quer um. Eu vou buscar um par de sapatos hoje quando eu sair desta conferência aqui. Eu vou encontrá-los. De fato, eu tive um. Eu fui a uma sapataria outro dia apenas para comprar algumas palmilhas para os meus sapatos que alguém tinha me falado. E eu vi um par de sapatos bem na porta da frente que eu gostei. E então eu planejei, eu coloquei isso em minha agenda desde que eu os vi ali. Veja bem, eu vou ter esses sapatos. Eu até tentei ir numa outra sapataria aqui na cidade, mas não tinham aqueles sapatos. Então agora eu vou para casa, depois da conferência, onde eu tenho trabalhado muito duro, e eu vou passar por esta sapataria, e eu vou pegar esses sapatos, e eu estou buscando aqueles sapatos. Quer dizer, vamos lá, será que poderíamos começar a buscar a Deus como nós buscamos um par de sapatos? Será que alguns de vocês ficariam tão animados com Deus quanto com um jogo de futebol? Ou você diria: bem, irmão, eu não vou à igreja para agir feito louco como um fanático desequilibrado. Sim? Bem, eu gostaria de ter um vídeo de você assistindo ao futebol. E então, há muitos anos atrás, Deus finalmente me fez entender isso. E ele simplesmente disse assim: Joyce, você não pode fazer isso. E com isso ele quis dizer vida, ministério, seja lá qual for o seu isso. Estamos falando sobre o seu isso. Se o seu isso for criar 4 crianças, se o seu isso for ser mãe solteira, você não pode fazer isso, a menos que você coloque Deus em primeiro lugar em sua vida. E essa escritura diz que nós temos que exigi-lo como uma vital, uma necessidade na vida. Significa que eu não posso ficar sem ele. Agora, e importa muito pouco para mim se você acha que eu estou sendo radical e exagerada, porque eu posso dizer a você que eu sei que eu realmente não teria nenhuma razão para até mesmo colocar meus pés no chão em qualquer dia da minha vida se eu não tivesse um Deus para servir. Agora, alguns de vocês ainda são muito jovens e vocês pensam: cara, eu tenho que me casar, eu tenho que ter filhos, eu tenho que subir a escada do sucesso. Isso é bom, faça tudo isso. Mas se você fizer tudo isso sem Deus, você chegará ao fim e ainda estará muito insatisfeito com tudo. Você vai apenas ser como uma pessoa vagando pelo deserto, vendo uma miragem após outra que você acha que tem a água que você precisa. Bem, isso vai me fazer feliz, isso vai me fazer feliz, isso vai me fazer feliz. Nada vai fazer você feliz, contente e satisfeito. Você pode ir desfrutar de umas férias e estará feliz enquanto estiver lá, mas quem quer apenas desfrutar de certos eventos e dias em sua vida, eu quero desfrutar de cada dia comum da minha vida. Cada dia, cada momento. Vamos nos lembrar de que devemos ser guiados, conduzidos e controlados pelo Espírito Santo. E minha oração para todos nós hoje é que, à medida que o busquemos, Ele nos ajudará a manter Deus em primeiro lugar em todas as coisas que fizermos.
Agora, o título da minha mensagem era Coloque Deus em primeiro lugar. Mas algo nisso me incomodava e esta manhã eu disse, não, eu vou mudar para Mantendo Deus em primeiro lugar. Sabe por quê? Quantas vezes decidimos colocar Deus em primeiro lugar? Mas então mantê-lo em primeiro lugar torna-se um tremendo problema, porque, no caso de você não ter notado, este mundo é cheio de coisas que sempre nos distraem. Eu tenho certeza que você passou por isso. Você toma a decisão de orar todas as manhãs e estudar a palavra antes de fazer qualquer outra coisa. E, cara, de repente é noite, você nem sabe o que aconteceu, mas aquele plano que você fez não funcionou. E assim, então, mais do que tudo, agora eu quero que você me escute, mais do que tudo, o diabo vai lutar com você sobre manter Deus em primeiro lugar, em seu tempo, em suas finanças, e de muitas e muitas e muitas maneiras diferentes. E assim eu sinto o Senhor querendo que eu fale com você esta manhã sobre manter Deus em primeiro lugar, e para alguns de vocês pode ser necessário fazer alguns ajustes. Veja, aqui está o que você não deve fazer. Sabe, eu me encontrei há muitos anos atrás, tentando de todo jeito colocar Deus em minha agenda. E finalmente um dia o Senhor me disse, por que você não planeja sua agenda em torno de mim? Então você está tentando descobrir um lugar para colocar Deus em sua agenda? Ou você está disposto neste dia a dizer, Deus, de agora em diante você vai ser o primeiro, não importa o que eu tenha que deixar de lado? Não importa o que eu tenha que deixar de lado ou tiver que mudar, o que tiver que ser ajustado em minha vida, eu quero mantê-lo em primeiro lugar na minha vida, em todas as coisas. Deixa eu te dizer, ser um cristão não funcionará direito em sua vida se Deus estiver em segundo lugar nela. E esse provavelmente não é o caso de muitos de vocês, porque vocês não teriam tido o trabalho de vir aqui em uma manhã de sábado, mas não estou falando com você hoje, estamos falando com milhões de pessoas em todo o mundo, através desta maravilhosa tecnologia a qual chamamos de televisão. E eu estou bem ciente de que há pessoas que pensam que acidentalmente ligaram neste programa hoje, mas hoje este pode ser um momento transformador para você. Há também provavelmente milhões de pessoas que eu me refiro como, eu costumava referir a mim mesma, como uma pessoa religiosa. Bem, Jesus não morreu para que pudéssemos ter uma religião, ele morreu para que possamos ter um relacionamento profundo, íntimo e pessoal com ele através de Cristo. Nós precisamos aprender a construir a vida com Deus. Ele não quer fazer parte apenas do seu domingo de manhã, ele quer ser bem-vindo em tudo e ser uma parte vital de tudo aquilo que você faz. Ok, então, milhões de pessoas acreditam em Jesus e vão à igreja no domingo. Mas Deus não está em primeiro lugar em suas vidas. E eu quero te dizer que Ele é um Deus ciumento. Ele tem ciúmes de você. Ele coloca você em primeiro lugar, sabia disso? Cada um de vocês é o primeiro nos pensamentos de Deus. Bem, como podemos estar todos em primeiro? Porque Deus é Deus. E Ele pode fazer isso. E assim, tudo que eu estou dizendo hoje não é apenas para um bando de pessoas, e sim para indivíduos. E uma vez que Jesus morreu na cruz e subiu aos céus, Ele enviou o Espírito Santo, que pode estar em toda parte, todo o tempo, com cada pessoa. Então, Deus é onipresente. Ele está aqui hoje, mas também na China, na África, na Índia e na Ásia. E Ele realmente pode falar algo diferente a cada um de vocês ao mesmo tempo. Pessoas vêm às conferências e me dizem coisas que aprenderam e nem mesmo me lembro de ter dito. Mas veja, Deus pode falar com você. E eu quero que você entenda isso hoje. Você está na mente de Deus em todo o tempo. Você está na mente de Deus o tempo todo. E Ele está sempre pensando em você. Nós não poderíamos nem contar os pensamentos que Deus tem para nós. Eles seriam como pequenos grãos de areia na praia. Antes mesmo de você chegar aqui ao planeta Terra, Deus tinha feito um plano para cada dia da sua vida. Ele não vai forçar você a cumpri-lo, mas Ele gostaria que você o cumprisse.
Ele gostaria de guiá-lo e levá-lo através da vida e literalmente, deixa eu te dizer de novo, estar envolvido em tudo aquilo que você faz. Cada decisão que você toma, Deus quer fazer parte dela. Jesus morreu para que tivéssemos isso. Não somente acreditar em certa doutrina, juntar-se a um certo grupo, ir à igreja uma vez por semana, esperar ir para o céu quando morrer. É muito triste isso ser tudo que ser cristão significa para nós. Então eu quero falar com você por um momento a respeito da importância de se lembrar das coisas que Deus tem feito por você. Há alguns grandes avisos na Bíblia sobre os perigos de esquecer-se de Deus. E realmente é exatamente o que está errado com nossa nação agora. Não é um problema de dinheiro, é um problema moral. Se a moral estiver correta, o dinheiro estará lá. E não importa quantos painéis de especialistas eles montem para estudar os problemas, eles não vão encontrar as respostas certas, porque a resposta é simplesmente arrepender-se de seus pecados e retornar-se a Deus. E para ser honesta, na maioria das nossas vidas, esta é a resposta final. Pare de tentar fazer o que você quer fazer e comece a fazer o que eu estou pedindo para você fazer. A América foi construída sobre os princípios fundamentais da palavra de Deus. Todas as nossas leis são construídas sobre a palavra de Deus. E você não pode remover Deus de uma nação que foi construída em Deus e esperar que esta nação dure e funcione. Israel fez isso mais e mais e mais e mais. E Deus é gentil e ele sempre os recebia de volta para ele. Mas eles faziam a mesma coisa idiota repetidas vezes, e cada vez que faziam, eles tinham guerra, eles tinham fome, eles tinham todos os tipos de problemas em suas vidas. Eu não entendo, eu não sei por que ninguém é capaz de ver o que está acontecendo. E uma das coisas pelas quais precisamos orar é para o cego ver e o surdo ouvir. E eu não estou falando fisicamente, eu estou falando sobre a cegueira que está nos nossos líderes, que os impede de ver qual é o verdadeiro problema. Tudo que você tem a fazer é olhar para trás quando eles tiraram os 10 mandamentos das paredes das nossas escolas. Desde então tem sido um... Bem, sabe, nós podemos sentar e dizer, bem, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Sabe, não somos responsáveis pelo que todo mundo faz, somos responsáveis pelo que nós fazemos. Amém? Eu li esta manhã sobre um grupo de mães, eu não consigo me lembrar exatamente onde era, então eu não vou falar errado, mas elas começaram a fazer um almoço cristão fora do campus, em um parque, perto de uma escola. Então, as crianças vão para o McDonald's e ninguém se importa. A escola não se envolve nisso. O governo não se envolve se você quiser comer no McDonald's. Bem, essas mães começaram a fazer um delicioso almoço caseiro para qualquer aluno que quisesse ir e almoçar lá com elas. E então elas apresentam uma simples mensagem cristã e alimentam as crianças. Bem, agora 500 crianças indo almoçar voluntariamente com elas. Então, agora elas estão sendo ameaçadas. Estão dizendo que elas têm que parar, que elas não podem fazer isso. E graças a Deus, essas mulheres estão lutando e elas conseguiram um advogado que vai ajudá-las a lutar. Por isso, nós não podemos apenas nos entregar às coisas e dizer, eu não sei o que fazer. Quero dizer, nós precisamos nos animar e dizer, nós temos o direito de falar sobre Deus, tanto quanto nós quisermos falar de Deus. Agora, concordo que este é um país livre e não podemos fazer as pessoas acreditarem em nada, e eu pessoalmente não acho que devemos tentar empurrar a qualquer pessoa o que nós acreditamos, mas nós não devemos deixá-los nos tomar o que nós acreditamos. Para ser honesta, parece que todo mundo hoje tem direitos, exceto os cristãos. Mas tudo aquilo que está acontecendo neste país e em muitos outros ao redor do mundo é porque eles se esqueceram de Deus. Rapaz, precisamos de Deus quando estamos desesperados. Quem sabe, não podemos ir a Deus apenas quando estamos desesperados? Isso não é uma caminhada com Deus. Deuteronômio 8, 19 e 20.
Achei que poderíamos sair com estrondo hoje, amém? Mas se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, escute-me, eu não quero me esquecer de Deus em nenhum dia da minha vida. Sabe, você cresce em sua caminhada com Deus e eu vou te contar algumas coisas sobre a minha vida, não fazendo isso para me gabar, apenas como um exemplo para você. Eu não coloco os meus pés no chão de manhã até eu falar com Deus. Eu não quero fazer isso. Eu preciso dele para me levantar e atravessar o quarto. E você também precisará quando envelhecer. Vamos lá, Deuteronômio 8:19. Mas se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses e servi-los e adorar a eles... Agora, sabe, nós pensamos às vezes que seguir outros deuses é como estar em algum tipo de religião falsa ou curvando-se também a uma estátua de um ídolo, mas deixa eu lhe dizer, nós podemos transformar qualquer coisa em um Deus em nossas vidas. Porque qualquer coisa que considerarmos mais importante do que Deus, isso torna-se um ídolo para nós. Você pode deixar a construção de uma casa vir antes de Deus? Na verdade, eu conheço um homem. Ele e sua esposa estavam construindo uma casa e ele estava muito envolvido, ele era um mestre de obras. E então, assim, além de seu trabalho, ele estava gastando cada momento com esta casa. Durante a construção, ele não tinha tempo para ir à igreja. E terminou causando alguns problemas tremendos em seu relacionamento com Deus. Ele acabou envolvido com uma outra mulher no trabalho e ele se divorciou. Nós não podemos nos dar ao luxo de tirar férias de Deus. Amém? Eu conheço uma outra mulher que tinha esse tremendo ministério intercessor de oração a Deus. E deixa eu te dizer, quando você pode levantar e orar 4 ou 5 horas todas as manhãs, isso é um dom. Isso é um dom. Eu oro muito, mas eu não tenho esse dom. E ela era muito fiel e muito diligente, e ela estava realmente gostando, e a sua família ia tirar umas férias de 2 semanas, assim ela decidiu durante aquelas 2 semanas que ela não se levantaria cedo para orar, e então ela nunca conseguiu voltar depois disso. A unção foi suspensa, ela nunca conseguiu tê-la de volta depois disso. Você não pode tirar férias de Deus. Olá, você não pode tirar férias de Deus. Bem, você não é... Eu sei quando vocês estão certos e quando não estão. Você diz, você quer dizer que eu preciso passar tempo com Deus todos os dias? Que tal algo como a cada 5 minutos? Deus não é somente para as emergências em nossas vidas. Ele é a nossa vida. Ou você está acordado e nele, Paulo disse, e nele eu vivo, eu me movo e eu tenho o meu ser. Bem, então podemos continuar tentando fazer um monte de coisas sem ele simplesmente fracassar vez após vez, esperando conseguir. Foi o que aconteceu comigo. Vamos voltar a Deuteronômio 8:19. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, e servi-los e adorá-los, eu asseguro e testifico neste dia que vocês serão totalmente destruídos. Verso 20. Como as nações que o Senhor, seu Deus, destruiu diante de vocês, assim também vocês serão destruídos, porque vocês não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. Ele está falando para as nações, amém? Deus não fala apenas com os indivíduos, mas fala com as nações. Agora, uma das escrituras mais tristes na Bíblia é Jeremias 2:32. Está dizendo assim, o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem número. Uau! Apenas imagine, por um segundo, se pudermos imaginarmos sendo Deus por um segundo. E tudo que você tem amor por todas essas pessoas pelas quais você enviou seu filho para morrer? Você os ama tanto que desistiu de seu filho e viu morrer uma morte horrível, e agora eles nem sequer têm tempo para dizer oi. Por tantos dias sem número.
Mas veja, eu amo isso. Em qualquer tradução de Jeremias 2, verso 32, será que uma mulher se esquece de colocar suas joias? Você já saiu sem brincos e voltou para casa para pegá-los? Olhe para isso. Eu também já. Alguma vez você esqueceu seu celular e voltou para casa para pegá-lo? Diz, será que uma noiva se esquece de vestir o seu vestido de noiva? Mas o meu povo se esqueceu de mim por mais dias do que poderia ser contado. Ok, voltamos para casa se esquecemos o nosso celular, voltamos para casa se esquecemos os nossos brincos, mas será que alguém aqui já se esqueceu de orar e pensou, eu vou voltar para casa para orar antes de eu começar o meu dia? Eu não estou vendo nenhuma mão aqui. Possivelmente esta poderia ser a mensagem mais valiosa que você já ouviu em um longo, longo tempo. E sabe, então as pessoas dizem, bem, sabe, quando eu oro eu não ouço absolutamente nada, quando eu estudo eu não entendo coisa alguma. Eu nem sequer me preocuparia se eu fosse você. Eu acho que a coisa importante para Deus é que você dê a Ele tempo. Não importa se você apenas sentar lá em uma cadeira em algum lugar e Quero dizer, certamente você pode dizer, estou aqui porque não consigo passar o dia sem você. Amém? Salmo 106, 7. Os nossos pais no Egito não entenderam nem apreciaram os seus milagres. Eles nem sequer se lembraram das suas muitas misericórdias, nem imprimiram a sua benignidade nos seus corações, mas eles se rebelaram e irritaram o Senhor junto ao mar Vermelho. Então aqui está o que acontece. Esquecer-se de Deus leva primeiro à incredulidade e em seguida leva à rebelião. Bem, eu posso ver isso claramente em nossa nação. Quando começamos a esquecer de Deus, então nós começamos a não acreditar. Quando eu digo nós, não estou falando de nós como indivíduos, eu estou falando de nós como uma nação. Sinceramente, eu realmente não entendo porque se alguém não quer acreditar em Deus, eles pensam que a sua missão é impedir todos os outros de acreditar. Quer dizer, isso é tipo, o que está acontecendo no mundo hoje é tão claramente o diabo. Mas ele tem que encontrar alguém com quem trabalhar. E então ele leva à rebelião. Agora, essa foi a minha introdução. Agora vamos começar a mensagem. Sabe, todos nós temos momentos decisivos em nossas vidas, em que você pode virar e dizer, cara, quando Deus revelou o significado dessa escritura para mim, tudo mudou na minha vida. Quantos de vocês conseguem se lembrar de alguns desses platôs em sua caminhada com Deus? E então, um desses lugares para mim foi o Salmo 27, verso 4. Porque eu era nascida de novo, uma pregadora cheia do Espírito, e ainda assim eu era infeliz. E para ser honesto, um cristão infeliz é como um paradoxo, entende? É tipo... Nós devemos ser as pessoas mais felizes da face da terra. Sabe por quê? Não vamos para o inferno. Você diz, bem, eu tenho esse problema, eu tenho aquele problema, eu tenho esse problema aqui, mas você não vai para o inferno. E mesmo se você tiver esse seu problema bobo por mais 30, 40 anos, seja lá por quanto tempo você viver, deixa eu te dizer, se você tiver que continuar tolerando, você pode tolerar, se é isso que você tem que fazer, mas você tem uma eternidade de tempo sem fim. Então agora vamos lá, vamos recuperar nossa determinação e dizer, eu não vou ficar ao sabor da corrente como o resto do mundo, eu não vou perder a minha fé e eu vou deixar que Deus venha primeiro na minha vida. Eu quero tudo que Deus tem para dar a mim. Amém?
Uma coisa eu pedi ao Senhor. Enquanto eu estava neste estado de infelicidade, eu realmente, sinceramente, comecei a buscar a Deus. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei, a procurarei e eu exigirei insistentemente. A palavra buscar é uma palavra muito forte. Significa ansiar, perseguir e ir atrás com tudo que você tem. Você sabe como buscar um sundae com calda quente quando você quer um. Eu vou buscar um par de sapatos hoje quando eu sair desta conferência aqui. Eu vou encontrá-los. De fato, eu tive um. Eu fui a uma sapataria outro dia apenas para comprar algumas palmilhas para os meus sapatos que alguém tinha me falado. E eu vi um par de sapatos bem na porta da frente que eu gostei. E então eu planejei, eu coloquei isso em minha agenda desde que eu os vi ali. Veja bem, eu vou ter esses sapatos. Eu até tentei ir numa outra sapataria aqui na cidade, mas não tinham aqueles sapatos. Então agora eu vou para casa, depois da conferência, onde eu tenho trabalhado muito duro, e eu vou passar por esta sapataria, e eu vou pegar esses sapatos, e eu estou buscando aqueles sapatos. Quer dizer, vamos lá, será que poderíamos começar a buscar a Deus como nós buscamos um par de sapatos? Será que alguns de vocês ficariam tão animados com Deus quanto com um jogo de futebol? Ou você diria: bem, irmão, eu não vou à igreja para agir feito louco como um fanático desequilibrado. Sim? Bem, eu gostaria de ter um vídeo de você assistindo ao futebol. E então, há muitos anos atrás, Deus finalmente me fez entender isso. E ele simplesmente disse assim: Joyce, você não pode fazer isso. E com isso ele quis dizer vida, ministério, seja lá qual for o seu isso. Estamos falando sobre o seu isso. Se o seu isso for criar 4 crianças, se o seu isso for ser mãe solteira, você não pode fazer isso, a menos que você coloque Deus em primeiro lugar em sua vida. E essa escritura diz que nós temos que exigi-lo como uma vital, uma necessidade na vida. Significa que eu não posso ficar sem ele. Agora, e importa muito pouco para mim se você acha que eu estou sendo radical e exagerada, porque eu posso dizer a você que eu sei que eu realmente não teria nenhuma razão para até mesmo colocar meus pés no chão em qualquer dia da minha vida se eu não tivesse um Deus para servir. Agora, alguns de vocês ainda são muito jovens e vocês pensam: cara, eu tenho que me casar, eu tenho que ter filhos, eu tenho que subir a escada do sucesso. Isso é bom, faça tudo isso. Mas se você fizer tudo isso sem Deus, você chegará ao fim e ainda estará muito insatisfeito com tudo. Você vai apenas ser como uma pessoa vagando pelo deserto, vendo uma miragem após outra que você acha que tem a água que você precisa. Bem, isso vai me fazer feliz, isso vai me fazer feliz, isso vai me fazer feliz. Nada vai fazer você feliz, contente e satisfeito. Você pode ir desfrutar de umas férias e estará feliz enquanto estiver lá, mas quem quer apenas desfrutar de certos eventos e dias em sua vida, eu quero desfrutar de cada dia comum da minha vida. Cada dia, cada momento. Vamos nos lembrar de que devemos ser guiados, conduzidos e controlados pelo Espírito Santo. E minha oração para todos nós hoje é que, à medida que o busquemos, Ele nos ajudará a manter Deus em primeiro lugar em todas as coisas que fizermos.
chợp bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Agora, o título da minha mensagem era Coloque Deus em primeiro lugar. Mas algo nisso me incomodava e esta manhã eu disse, não, eu vou mudar para Mantendo Deus em primeiro lugar. Sabe por quê? Quantas vezes decidimos colocar Deus em primeiro lugar, mas então mantê-lo em primeiro lugar torna-se um tremendo problema, porque, no caso de você não ter notado, este mundo é cheio de coisas que sempre nos distraem. Eu tenho certeza que você passou por isso. Você toma a decisão de orar todas as manhãs e estudar a palavra antes de fazer qualquer outra coisa. E, cara, de repente é noite e você nem sabe o que aconteceu, mas aquele plano que você fez não funcionou. E assim, então, mais do que tudo, agora eu quero que você me escute, mais do que tudo, o diabo vai lutar com você sobre manter Deus em primeiro lugar, em seu tempo, em suas finanças, e de muitas e muitas e muitas maneiras diferentes. E assim eu sinto o Senhor querendo que eu fale com você esta